Presidente do Sevilha comemora a demissão de Jorge Sampaoli. Adversário do Flamengo na Copa do Brasil, Maringá é derrotado por time da segunda divisão. E Bruno Henrique, mais uma vez, desfalca o time do Flamengo. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa tarde de sexta-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, gostaria de pedir para você que começou a assistir o nosso vídeo, que já deixe o seu like. Muita gente assistindo o vídeo e esquecendo de dar o like. O like é muito satisfatório para o nosso trabalho. E você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se. Isso aí, a sua inscrição ajuda o crescimento do nosso canal e assim nós vamos continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do Mengão. Acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é inteiramente de graça, mas para nós é muito importante. E você ainda pode ganhar o manto sagrado do Flamengo Oficial temporada 2023. Falo sobre isso no final do vídeo. Então, seguindo aqui com as notícias. Novamente, por planejamento, entendam bem, por planejamento, Bruno Henrique fica de fora e não viaja para jogar com o Internacional lá em Porto Alegre. O atacante não foi a campo nos últimos dois treinos, e segue programação da comissão técnica depois do festejado retorno dele contra o Curitiba. Bruno Henrique segue planejamento da comissão técnica do Flamengo para se aproximar do seu melhor no aspecto físico. Por isso, a exemplo do ocorrido contra o Nublense, o camisa 27 não viajará para Porto Alegre. Bruno Henrique, graças a Deus, não regrediu no tratamento. O retorno gradual faz parte de planejamento da comissão técnica rubro-negra em conjunto com o departamento médico, né? O Flamengo é cauteloso, né, com relação aí à recuperação de Bruno Henrique. É um jogador muito importante, ficou aí mais de 10 meses em inatividade, né, sem partidas oficiais, devido à grave lesão aí multiligamentar no joelho. Então, para que não haja nenhum problema com relação à recuperação dele, ele vai voltar aí aos poucos aos gramados, né? Então, seguindo aqui para outra notícia que é com relação a contratações, né? O Flamengo aí, nessa primeira janela de transferência, não contratou ninguém. Porém, ele aguarda o meio do ano para investir, né? O clube aí conseguiu a manutenção de Ayrton Lucas no elenco, né? Trouxe Gerson novamente e aguarda Agostinho Rossi, que chega em julho, né? Tendo sido aí recorrente nos últimos anos uma postura mais agressiva do Flamengo no mercado somente no meio do ano. Desta vez não foi diferente. O clube carioca fechou apenas a contratação de 3 reforços neste primeiro momento, né? Foi Ayrton Lucas, que era do Spartak Moscou, da Rússia, Gerson, que estava na França, no Olympique de Marseille, e Agostinho Rossi. Esse aí está emprestado ao time árabe. Em compensação, vendeu João Gomes. E os acertos das negociações aconteceram ainda no início da janela, entre dezembro e janeiro. Ao todo, aí, o Flamengo movimentou 23 milhões de euros, ou seja, aí 132 milhões somando a cotação das épocas. Vale destacar também que o valor não será quitado integralmente em 2023, visto que há diferentes parcelas nas negociações. A negociação de Ayrton Lucas aí foi fechada ainda no ano passado por 7 milhões de euros, né, por quase aí 40 milhões de reais. O lateral já fazia parte do elenco rubro-negro, né, que efetuou a compra definitiva. Como eu falei, ele pertencia ao Spartak Moscou. A contratação de Gerson, por sua vez, foi finalizada no dia 3 de janeiro e custou aí 15 milhões de euros fixos, né, 86 milhões, além de mais 1 milhão de euros, cerca de 5,7 milhões por bônus, com expectativas, né, serem atingidas, que serão atingidas facilmente pelo volante, com certeza. Pouco menos de uma semana depois, Agostinho Rossi foi anunciado, e ele é o único, né, que não teve custo para o Flamengo, porque ele estava em término de contrato. Ele assinou um pré-contrato com o Flamengo, né, e esse reforço aí só vai chegar em julho. Ele estava em reta final de contrato aí com o Boca Juniors. O Boca Juniors não quis liberá-lo para o Flamengo. O Flamengo quis até dar uma compensação financeira,
né? Mas aí por pirraça o Boca Juniors foi e emprestou ele aí para o Al Nassr da Arábia Saudita. Então, em julho, Agostinho Rossi estará chegando e em julho o Flamengo pretende fazer contratações pontuais, como nós já sabemos das carências que temos. Volante, um atacante que jogue pelas pontas, um meia, né, armador para substituir Arrascaeta e Everton Ribeiro, e assim nós vamos ver se vai realmente sair essas contratações. Então, seguindo aqui, bom, esse período inicial aí será importantíssimo para Sampaoli avaliar o elenco e entender as carências e indicar ao Flamengo os alvos para a próxima janela. Em uma primeira avaliação, o treinador está satisfeito com as peças que tem à disposição, mas os investimentos não estão descartados. As partes alinharam buscar reforços pontuais, como eu acabei de citar, né? Então aí, a chegada de Sampaoli pode dar, né, reforços caseiros ao Flamengo. Eu vou trazer aqui para vocês alguns desses, né? Por pouco espaço ou lesão, atletas que atuaram pouco no último ano esperam aí alto rendimento, né? E toda a troca de treinador, apesar de nem sempre positiva, dá nova motivação a qualquer elenco. Esse é um clichê do futebol que se repete no Flamengo com a chegada aí de Jorge Sampaoli, especialmente, né, para atletas do Flamengo que vê no técnico a chance de ganhar espaço no clube ao retornar, né, aos status perdidos. São os casos aí de 5 jogadores que não tiveram tanto holofote quanto esperado no último ano, seja por questões físicas ou por opção de comissões técnicas anteriores. O zagueiro Rodrigo Caio, problemas físicos, né? Uma lesão que está voltando. Os volantes Vidal e Eric Pulgar não tiveram muito espaço aí com o técnico Vitor Pereira. Os atacantes Marinho, que também estava aí super cotado para ser vendido, e Bruno Henrique voltando de lesão. Todos, coincidentemente, cruzaram o caminho de Sampaoli no passado, recente, e podem se tornar reforços caseiros para o segundo semestre. Coisa que eu já falei. Ele vai aproveitar muito esses jogadores que já atuaram com ele, jogadores que ele conhece as características, e será muito mais fácil para ele montar o time com essas peças. Não estou dizendo que esses sejam os melhores, salvo aqui Bruno Henrique, que nós sabemos muito bem da qualidade do potencial dele, principalmente se ele estiver 100%. Mas os outros aqui, nesse período, não têm demonstrado um grande futebol. Algumas vezes, Vidal tem alguns lampejos e faz algumas partidas memoráveis. Já em outros jogos, ele assim está muito instável. Nós podemos ver a instabilidade de Vidal. Mas, como já falei, por o Jorge Sampaoli conhecê-lo muito bem, com certeza deve arrancar o melhor dele dentro de campo. E Marinho também, que já foi craque de bola jogando com Jorge Sampaoli, tem tudo também para fazer um bom restante de temporada. Bruno Henrique, né, ou Concur, Eric Pulgar também, nós esperamos muito mais dele, até o momento não demonstrou para o que veio, mas tenho certeza que esses jogadores aí vão melhorar. Rodrigo Caio, xerifão, é um cara que também, se tiver 100%, ele domina aquela zaga como ninguém. Então, seguindo aqui, no caso aí nós devemos descartar apenas, ou desconsiderar Gerson, que já foi comandado pelo argentino no Olympique de Marseille, na França, porque o volante já é titular no Flamengo, né? Agora quem tem que ter outras chances aí é Eric Pulgar, Arturo Vidal, Marinho, e com certeza terão mais espaço no Flamengo com a chegada do treinador. Tem uma curiosidade aí entre esse jogo Flamengo Internacional, que se trata de Jorge Sampaoli e Mano Menezes, né? Vale desempate entre retrospecto de Mano contra o Sampaoli. Os dois já se enfrentaram 2 vezes, né? E estão empatados no número de vitórias, uma para cada. O primeiro embate entre os técnicos aconteceu em 2019, quando o Sampaoli comandava o Santos e o brasileiro estava à frente do Palmeiras. No duelo, a equipe alvinegra superou aí o time do ex-treinador da seleção brasileira pelo placar de 2-0. Já no segundo confronto, o argentino, que estava no Atlético Mineiro,
foi derrotado pelo Bahia, comandado por Mano Menezes, por 3-1. Então, o jogo de amanhã terá sim um clima especial entre os dois treinadores, né? Ver quem é quem. Eu espero que nessa daí Jorge Sampaoli saia-se melhor do que o técnico Mano Menezes. Então, seguindo aqui para a próxima notícia, né? Galvão Bueno falou aí sobre o técnico Jorge Sampaoli e disse o seguinte: tenho medo. Isso que o Galvão Bueno falou. O Galvão Bueno aí, ele já detecta erro gravíssimo de Sampaoli e teme que isso aconteça no Flamengo. Nós sabemos aí que Galvão Bueno é o rubro-negro declarado, assim, daquele de vestir a camisa mesmo, né? E Galvão Bueno também disse que detectou que o principal erro de Sampaoli é o histórico que ele tem nos outros clubes de problemas de relacionamento, desgaste com os jogadores, e isso acaba minando o seu trabalho. No Brasil isso aconteceu no Santos e no Atlético Mineiro. Espero que ele tenha uma outra postura aqui no Flamengo, né? E o narrador aí teme que isso acabe ocorrendo também no Flamengo. Coisa que nós não desejamos de jeito nenhum, porque nós vimos aí o que aconteceu com o técnico Paulo Souza, né? Ele também teve muitos problemas com jogadores. Nós vimos aí Vitor Pereira, que se camuflava um clima até amigável com o treinador, né? Porém, quando ele foi demitido, ninguém veio nas redes sociais se despedir dele. Isso é sinal de que lá dentro algo não estava bom. Então eles faziam isso para tranquilizar os torcedores, né? E não levar essa crise interna para jornalista e nem para nós torcedores. Então, cara, é complicado. A gente está aqui, né, torcendo para o clube. Nós não queríamos a vinda de Jorge Sampaoli, ele veio. Temos que torcer para que dê certo o trabalho dele no Flamengo, como bons rubro-negros. Temos que dar o tempo que ele precisa para ajustar esse time, mas esperamos que esses problemas ocorridos em outros clubes não venham a acontecer no Flamengo. Porque isso, esse desgaste com o jogador, eles acabam refletindo dentro de campo, com péssimas atuações, com derrotas, boicote ao treinador, que acaba prejudicando o clube. Eles querem derrubar o treinador, mas acaba prejudicando o time, né? Então, seguindo aqui, ainda falando sobre Sampaoli, né? Em treino, Sampaoli cobra posse de bola, e o respeito pela pelota. Foi uma imagem divulgada aí nas redes sociais, eu até coloquei no meu shorts, né? Jorge Sampaoli é flagrado cobrando aí de seus jogadores algo do qual não se abre mão, a posse de bola, de forma enfática durante o treinamento. Nessa sexta-feira, o argentino bradou: uma bola perdida é um problema, não se pode perder nunca a bola, nunca, 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 e pregou respeito pela bola. Nós vimos aí que no último jogo, né, sendo comandado pelo técnico Sampaoli, o Flamengo realmente brigou muito pela posse de bola, muito mesmo, e tivemos resultados. Resultado que foi os 2 gols aí. Mas também tem uma crítica do presidente do Sevilha, falando mais ou menos sobre isso, que eu vou trazer para vocês agora. Então, sigamos para a próxima notícia. Bom, o Sampaoli já saiu do Sevilha, já teve um mês mais ou menos, mas só hoje conseguiram aí resolver o problema da multa rescisória dele. As partes chegaram num acordo e foi satisfatório para ambos, né? E o presidente do Sevilha aí, mediante a isso, comemorou a demissão de Sampaoli e disse o seguinte, abre aspas: agora estamos felizes. Então, assim, o técnico argentino parece não ter deixado saudade no antigo clube que esteve à frente. Agora, pegando um gancho daquilo que disse o Galvão Bueno, né? Em declaração após a classificação do Sevilha da Espanha para as semifinais da UEFA Europa League, na quinta-feira, ontem, o presidente da equipe espanhola, José Castro, comemorou a saída do treinador argentino. Além disso, o mandatário detonou a metodologia de trabalho utilizada por Sampaoli.
jogo e de posse de bola, expondo tanto o time. Acabou irritando aí os próprios jogadores e isso é um absurdo, disse aí o presidente. Agora estamos super felizes com Medilibar, que é o novo técnico, disse José Castro em entrevista à emissora Movistar, né? Então, nós vimos muito ele falando sobre isso, sobre brigar, sobre posse de bola. Algo que eu trouxe na live, eu fiz a live após o jogo aí contra o Nublense. E eu falei que muitas vezes a zaga do Flamengo ficou exposta, né? Porém, aí o time do Nublense é muito fraco. Se fosse um timezinho melhor, ele teria conseguido fazer um gol no Flamengo. O Santos não sujou nem o uniforme, como eu já disse. Estou falando aqui sobre um outro adversário do Flamengo, né? O Maringá, cara. Maringá que derrotou o Flamengo aí pela Copa do Brasil. Perdeu para um time da segunda divisão antes da decisão com o Flamengo. Na tarde de ontem, né, o Maringá entrou em campo em jogo treino, visando a preparação para o duelo contra o Flamengo. Como não há agendas oficiais para o time sulista, a equipe promoveu uma partida amistosa com o Apucarana Esporte do Paraná, time da segunda divisão paranaense. Contudo, o adversário do Flamengo na Copa do Brasil foi derrotado por 1-0, resultado que surpreendeu parte dos torcedores, né, que aguardam aí um novo confronto entre o Maringá e o Mengão. Então, galera, essas aí são as notícias que eu tinha para trazer para vocês nessa tarde de sexta-feira sobre a camisa, o manto sagrado. O canal Paraquedista Rubro Negro estará sorteando o manto sagrado no dia 10 de maio, dia que o Flamengo estará lançando aí o seu uniforme número 2. Para você participar desse sorteio inteiramente grátis, de grátis, 0800, de grátis, não pagando nada, você tem que estar inscrito no canal Paraquedista Rubro Negro e acessar o link que vai estar fixado aqui embaixo nos comentários. Você vai lá, acessa esse link e preenche lá os dados que é pedido na inscrição do sorteio. Entendeu? Então, como eu sempre digo, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações rubro-negra!